A escrava Isaura, capítulo 17. Na cidade, Leôncio comenta com o capanga que foi Isaura quem o roubou e que ela entregará o dinheiro para o pai. O capanga diz que faltam 5 contos de réis, pois foi a recompensa deles. O conde combina com Tomásia e Gabriel de se encontrarem depois das compras. Gabriel sai para falar com seus amigos. Leôncio encontra Tomásia, que fica surpreendida. Tomásia pergunta a Leôncio como ele tem coragem de falar com ela após tudo o que fez. O crápula responde que não é assassino, pois ela está viva. Ela responde que ele matou o filho que estava esperando e que, por causa disso, nunca mais poderá ser mãe. Ele afirma que tudo acabou bem, pois os dois se casaram com pessoas ricas. A jovem afirma que só acabará bem quando estiver pisando sobre o túmulo dele. Leôncio afirma que Campos não lhe fez sentir prazer como ele. Ela o ameaça, mas Gabriel chega para apartar a briga e pergunta se ele a está incomodando. Leôncio debocha do jovem, afirmando que ele é apenas uma criança escondida na barra da saia da mãe e da irmã. Gabriel o chama de covarde, pois, se fosse homem de verdade, o enfrentaria sem armas. Tomásia pede que seu irmão não caia nas provocações. Leôncio diz para eles o tratarem bem. O conde chega e pergunta o que está acontecendo. Leôncio responde dizendo que estavam falando justamente dele. Campos afirma que não aperta a mão de canalhas. O malvado afirma que os 3 se juntaram para xingá-lo. Tomásia conta a seu marido que o crápula estava ameaçando Gabriel. O conde diz a Leôncio que não tolerará ameaças à sua família. Leôncio afirma que é impossível chamar essa corja de família. Campos pede respeito e lhe dá um tapa no rosto. Leôncio diz que só não lhe dá um tiro porque ainda é dia. Campos o desafia para um duelo às 5 da manhã, próximo ao Rio da Prata. Leôncio aceita. Malvina e Henrique cumprimentam Miguel. O açougueiro apresenta o sargento. Henrique diz a Miguel que ele fez bem em trazer a milícia e afirma que quer ajudá-lo a libertar Isaura, pois sente enorme carinho por ela. Miguel responde que foi necessário trazer o sargento, pois foi roubado, e que tudo seria mais fácil se estivesse com o dinheiro. Malvina diz que Almeida prometeu no túmulo de Gertrudes que iria salvar Isaura e que ele há de cumprir. A mesma pede para que todos entrem. Francisco observa. Malvina pede licença e se retira junto com Henrique. Almeida manda Miguel sentar. O açougueiro diz que trouxe o sargento. O oficial dá os pêsames ao comendador. Almeida questiona o motivo de ele trazer a milícia, já que foi assaltado na estrada. Miguel responde que Joaquina viu Francisco entregar o saco de moedas a Leôncio. O comendador responde que estava decidido a lhe entregar Isaura, mas não o fará, pois ele agora terá de provar que Leôncio realmente roubou. Isaura entra e afirma que não será necessário, pois está com o dinheiro, e o entrega a seu pai. Miguel dá graças e apresenta sua filha ao sargento. O sargento questiona se é o mesmo dinheiro. Isaura e Miguel afirmam que sim, pois é o mesmo saco que ele usa há 20 anos. Almeida pergunta em qual local da casa ela o encontrou. A escrava responde que foi no quarto de Leôncio. Almeida fica desacreditado. Martinho mostra a Leôncio o novo lote de escravos e afirma que, para a colheita, é melhor que ele leve os homens. Leôncio diz que as mulheres estão saudáveis e que poderão lhe servir em tudo. O malvado compra as mulheres. Martinho fala que fará uma grande fortuna com escravos marcados ou não. O capanga pergunta se ele não ficou com medo do duelo com o conde. Gabriel conta a Gioconda que Leôncio desacatou Tomásia na cidade e a ameaçou de morte. A mãe pergunta o que o conde fez. Gabriel responde que o desafiou para um duelo. Gioconda fica surpresa. Miguel conta a quantia e diz que está faltando 5 contos de réis. Almeida questiona a Francisco o que aconteceu. O feitor responde que não é o mesmo dinheiro. Miguel afirma que o saco é o mesmo e que os 5 contos foram usados para pagar os capangas. Francisco questiona se ele viu o rosto deles. O açougueiro responde que seria impossível, já que estavam mascarados. O feitor fala que foram os escravos que o roubaram e dá como exemplo André, na Casa Grande. Miguel afirma que Joaquina o viu com um saco de moedas. O canalha diz que não deveria acreditar na palavra de escravos. Miguel súplica a Almeida que liberte sua filha com os 15 contos de réis e que ele irá pagando aos poucos os 5 contos restantes. O conde diz para Tomásia que ela não deveria ter falado com Leôncio. Ela afirma que Gabriel a deixou só para falar com seus amigos e que o crápula veio até ela.
Campos afirma que nunca foi tão desrespeitado em toda a sua vida. Tomásia tenta convencê-lo a desistir do duelo, mas fracassa, pois o conde não pode voltar atrás em sua palavra. O conde se retira. Tomásia começa a relembrar seus pesadelos, associa-os ao duelo e sai atrás de Campos. André diz a Rosa que só está vivo graças a ela. A escrava responde que fez isso por lhe amar muito. Rosa diz que Isaura está com seu pai conversando com Almeida e que ela não veio ajudá-lo. O negro defende Isaura. Rosa diz que é bom que Isaura será vendida, pois assim ele olhará para ela. André afirma que homem nenhum vai querer saber dela sabendo que se deita com Leôncio. Miguel pergunta a Almeida se ele aceita a proposta. Almeida afirma que está disposto a cumprir a promessa feita a Gertrudes, mas só quando ele trouxer os 20 contos de réis. Miguel repete que pagará os 5 contos restantes a qualquer custo. Almeida fala que não tem mais nada para conversar com ele e pergunta ao sargento se pode lhe ajudar em algo. O sargento diz a Miguel que não poderá ajudá-lo por falta de provas. Miguel fala que Isaura encontrou o dinheiro no quarto de Leôncio, enquanto Joaquina viu Francisco com um saco de dinheiro, e que isso são provas suficientes. O sargento diz que nenhum juiz acreditará nas escravas em vez do senhor. Isaura fala para o pai se acalmar, pois a maior parte do dinheiro foi recuperada. Miguel e o sargento se retiram. Henrique pergunta o que aconteceu. Miguel responde que não conseguiu salvar Isaura, pois tinha apenas 15 contos de réis. Malvina pergunta onde ele conseguiu recuperar o dinheiro. Isaura afirma que o encontrou no quarto dela. Henrique afirma que isso pode provar que Leôncio roubou. Malvina não acredita que se casou com um ladrão. Miguel diz que propôs dar os 15 contos e pagar os 5 restantes aos poucos, mas que o comendador não aceitou. Francisco chega e diz que Almeida mandou acompanhá-los até a porteira. Miguel se altera e tenta bater no feitor, mas é impedido por Isaura. O sargento pede respeito. O açougueiro se desculpa com o sargento e diz que tudo o que está lhe acontecendo é injusto, mas que não ficará assim. Francisco afirma mais uma vez que quem o roubou foram os escravos. Miguel se retira. Isaura e os demais ficam tristes. João cuida das feridas de Joaquina com arnica. A negra diz que aprendeu tudo de ervas e plantas com Manuela. João conta que se apaixonou por ela após beber um chá que ela preparou. Joaquina revela que, um dia, Manuela saiu à mata para pegar as ervas para preparar o chá. Ela ainda diz que André precisa fugir. O negro responde que é impossível, pois os capangas de Francisco estão lhe observando a todo momento. João tem a brilhante ideia de usar ervas para que Francisco e seus capangas durmam enquanto André foge. Joaquina concorda e diz para André que ainda faltam dinheiro e cavalos. Os dois se juntarão com Isaura para conseguir o dinheiro, enquanto o negro preparará o cavalo para a fuga. Joaquina manda seu cunhado ir pegar maracujá, valeriana, dormideira e sossega-fera para alterar a comida e fazer os capangas dormirem. Na estrada, Leôncio xinga Miguel. Miguel diz sentir pena das escravas compradas pelo crápula. O malvado diz que não lhe falta nada para estourar os miolos dele. O sargento se apresenta para Leôncio e diz para ele pedir a Deus que nada aconteça com Miguel, pois ele o ameaçou na frente de uma autoridade. Miguel afirma para o sargento que cão que late não morde e que o canalha não passa de um ladrão. Miguel e o sargento seguem viagem. Isaura serve um chá de camomila para Almeida. O comendador fala que pensava em vendê-la para seu pai pelos 15 contos de réis, mas recusou por egoísmo. Isaura afirma que seu pai ficou muito triste. Almeida diz que não a vendeu pelo mesmo motivo de Gertrudes, querê-la perto dele. Ele diz que a única pessoa que amou Gertrudes como ele foi Isaura. Almeida também diz que Leôncio nunca os amou e que não tem amor no coração. Ainda fala que a quer perto durante esse momento de luto e que, após isso, será livre. Isaura diz que não o deixará nesse momento e pede que tome o chá para se acalmar. Henrique chama Leôncio de ladrão. Malvina diz que não é possível. Ele responde que todas as evidências apontam para seu cunhado. Ela responde que prefere acreditar nas palavras do esposo do que nas empregadas. Henrique fala que não faz o menor sentido os escravos terem escondido o dinheiro no quarto dela. Malvina responde que não faz sentido ele achar que ela se casou com um ladrão. Ele responde que, do caráter de Leôncio, pode-se esperar tudo. Malvina diz que ele é tudo, menos ladrão. João responde que Joaquina ainda sente dores, após André perguntar pelo estado da tia. O jovem jura vingança. Os dois planejam a fuga. André diz para seu pai avisar a Rosa, pois ela pode ajudá-los. João afirma que Rosa não é de confiança. O jovem fala que ela gosta muito dele e que está disposta a ajudá-lo.
João alerta o filho para que se prepare para fugir a qualquer momento e se retira. Almeida exige de Leôncio uma explicação sobre o motivo de o dinheiro de Miguel estar em seu quarto. Leôncio diz que sabe como o dinheiro foi parar lá. Henrique afirma para Almeida que é testemunha do escarcéu que Leôncio fez à procura de um dinheiro e que acusou Isaura. Leôncio afirma que o dinheiro que estava procurando lhe pertencia. Almeida questiona se alguém o roubaria e deixaria o dinheiro de Miguel no lugar. O crápula fala que foi para incriminá-lo e acha estranho que Isaura apareça com dinheiro para comprar sua liberdade. Almeida diz que essa história está mal contada. Leôncio diz que o ladrão é André e que ele será chicoteado. O comendador proíbe e diz que não quer mais castigos. Ele diz que não sabe em quem acreditar, mas que é estranho o dinheiro roubado aparecer no quarto de Leôncio. O malvado afirma que foram os escravos. Almeida questiona por que ele só deu falta do dinheiro ontem. Leôncio acha o cúmulo seu pai e seu cunhado desconfiarem dele e pergunta se alguém acredita nele. Malvina diz que acredita. Almeida manda que tire André do tronco pela manhã e fala que, se os castigos continuarem, os escravos vão fugir. O comendador começa a tossir e Isaura sai para preparar mel para ele. Leôncio afirma que saiu para ajudar seu pai comprando escravos para a colheita. Eles saem para vê-los. Almeida questiona onde estão os escravos, pois só vê mulheres. Malvina e Henrique comentam que Leôncio só comprou mulheres bonitas. Leôncio responde que comem menos e trabalham mais. O canalha manda Francisco levá-las à senzala e mostrar a lavoura. Almeida afirma que não se pode confiar nenhum serviço a Leôncio e diz que teme o futuro da fazenda após sua morte. Leôncio diz que será o melhor possível. Duvidando, Almeida sai tossindo. Malvina olha para o marido com decepção. Isaura comenta com André que Leôncio comprou as escravas para deitar com elas. Ela lhe dá comida e diz que não poderá demorar, pois tem que preparar o mel com limão para o comendador. Isaura também conta que Almeida proibiu Leôncio de maltratá-lo. André revela que irá fugir. Isaura diz que tem medo, mas fala que, se ele ficar, Leôncio o matará. André diz que eles pensam o mesmo. Isaura promete falar com João e Joaquina para ver no que pode ajudar. André afirma que, antes de fugir, matará Leôncio. Tomásia diz a Campos que, em seu sonho, ele morria, e afirma não querer que isso aconteça. Leôncio conta a Francisco que foi desafiado pelo conde para um duelo, mas que seu pai ainda não sabe. O feitor pergunta quando será o duelo. Leôncio afirma que não acontecerá, pois eles armarão uma emboscada para Campos.